a nossa vida é do Senhor. Deus tem falado com a nossa igreja que cada cristão do corpo de Cristo foi chamado para a missão de brilhar Jesus aonde estiver. Não só no sábado de brilhar Jesus, tá, jovens? É só um nome bonito que a gente deu para enganar vocês nisso. Não só nessa missão, mas de brilhar Jesus em todos os lugares. E a gente precisa, irmãos, o que a rede social fez com a gente é que se algo não é postável, então a gente não faz. Se algo não é instagramável, aí a gente acha que não é tão bonito fazer. Mas o reino de Deus, ele é edificado por meio de pessoas que vão fazer coisas cotidianas, corriqueiras, de rotina mesmo, que às vezes até não são tão legais assim, sabe? Nossa, que legal! Às vezes é coisa assim bem simples, mas que revela a glória de Deus. Jesus deixou claro que nós devíamos nos amar do mesmo jeito que Ele nos amou. Não é isso, Adriele? Esse versículo pega muita gente que foi lá, né? No radical. Eu preciso amar o meu irmão do jeito que Jesus me amou. Um novo mandamento vos dou: que vocês se amem do mesmo jeito que eu amei vocês. E como foi o jeito que Jesus nos amou? O servo sofredor de Isaías 52, 53. Pelas suas pisaduras, vocês são sarados. Foi a visão que Ezequiel teve do trono de um ser vivente que é parecido com um boi, e a mesma visão que apareceu lá em Apocalipse também, do trono, porque o boi é uma expressão de quem é Jesus em seu poder libertador do evangelho. Ele é o servo que carrega o nosso fardo pesado até a cruz. E nós somos chamados, Dudu e Vinícius, a carregarmos o fardo uns dos outros. Então, meus irmãos, lembra disso. Você foi encontrado por Jesus. E agora, você não pode mais viver do mesmo jeito. Você não pode mais viver uma vida assim, vamos levando, se der, deu. Tem um lema da Igreja do Evangelho Quadrangular, que diz assim: ganho perdido, não importa o custo. E quando eu estou falando isso, essa frase não está dizendo, deixa a palavra mais de boinha para ele vir, porque se você deixar, não vai ganhar o perdido. Mas ganho perdido, não importa o custo, é uma ação do Espírito na vida de cada crente, de eu vou fazer o que for necessário. Eu vou dedicar a minha vida para que pessoas possam se encontrar com Jesus. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer. No livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill, ele diz assim, que nós precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. Então, irmãos, eu quero dizer para você que você não precisa, sem demagogia nenhuma, da minha pessoa e dos outros irmãos que pregam nesse altar. Unção nesse púlpito tem. Mas nós precisamos de mais ação nos bancos. Nós precisamos nos mover mesmo em dar nossa vida nisso. Amém, meus irmãos? Então, foi um tempo bem precioso. A gente veio no carro conversando, estava eu e o irmão Alex também. A gente foi batendo um papo. Fomos lá, buscamos a irmã Silvia. Que bom que você está aqui, viu, Silvia? E eu estou falando isso, irmãos, porque se você não está com o seu coração desejoso de que outras pessoas conheçam Jesus, alguma coisa está errado com você. Alguma coisa não está legal. É impossível alguém que foi encontrado por esse amor não desejar que outros sejam encontrados pelo mesmo amor. Impossível. Impossível mesmo. E Deus quer encontrar a gente com esse amor. Amém, irmãos? Não estou falando isso para você se sentir culpado.
Estou falando isso para que a gente possa ser ferido por essa mensagem. Amém, meus irmãos? A gente possa ir e fazer discípulos de todas as nações. Amém? Irmãos, quem estava aqui quarta-feira no culto? Quarta foi algo tremendo da parte de Deus. Quem estava aqui, o movimento do Espírito, não foi pregação, foi o Espírito Santo. Acabou o culto, a gente estava abraçado aqui, eu, o pastor Osmar, o Pablo e o Danilo, a gente estava abraçado e sentindo a presença de Deus. Tinha mais irmãos sendo tocados pelo Espírito Santo aqui. Então foi algo maravilhoso. Eu quero incentivar você a continuar vindo nas quartas. Foi assim, um movimento assim, muito lindo do Espírito Santo aqui. Irmãos, eu quero seguir a mesma toada. Eu sinto que o Espírito Santo quer ministrar isso de novo na igreja, mas de uma outra forma. Essa é a penúltima mensagem da série de mensagens sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é a sã doutrina? O que é isso? O que é essa boa notícia, Jean? E essa boa notícia diz que você foi perdoado por Deus. Mas essa boa notícia não fala só que você foi perdoado. Ela fala que por ser perdoado, você se comporta de um jeito que é inconfundível daqueles que receberam perdão. Vamos ler o texto sagrado. Lucas capítulo 7, versículo 36. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por dar essa oportunidade, Senhor, de buscar a sua face. Dos irmãos estarem aqui, firme com o Senhor, te buscando. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muitíssimo obrigado porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Peço sua ajuda, Senhor. E que quando for pregar essa palavra, seja o Senhor. Não seja eu, não seja tua voz. Sabendo, Pai, que o teu Espírito Santo tem poder, Pai. Em nome de Jesus. Que enquanto essa mensagem é pregada, as pessoas possam ser libertas, Pai. Pai, que essa mensagem não seja mensagem apenas de sabedoria humana, mas seja o poder de Deus. Enquanto nós anunciamos, Pai, corajosamente a Tua palavra, estende a Tua mão para curar, Pai. Para realizar sinais, prodígios e maravilhas por intermédio do Teu santo servo Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha o que o texto diz. Eu vou ler na NVI, tá bom? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50.
Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. E ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés? Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé te salvou. Vá em paz. Esse texto é um texto que a gente só lesse isso aqui e começasse a orar agora, o Espírito Santo já ia fazer muita coisa aqui dentro. Essa história é uma história do que acontece com alguém que está diante daquele que é o único que pode perdoar pecados. Essa história mostra como é o coração daquele que foi perdoado. Jesus também falou com uma outra mulher, lá em João capítulo 4, chamada de mulher samaritana. E ele, conversando com ela, falou para ela assim, que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Deus tem procurado pessoas que o adorem de verdade. Mas é impossível que eu ame a Deus se eu não entender o tamanho do meu pecado, o tamanho da minha dívida, o tamanho da minha transgressão. E eu fico triste em informar, tem dois tipos de pessoas aqui. Tem aqueles que entendem que são pecadores e se comportam com humildade e com o coração necessário de quem entende que é pecador e precisa de ajuda. Tem aqueles que entendem que são pecadores lá no fundo, mas não entendem muito bem. Acham que não são tão maus assim. E aí eles se comportam de uma maneira meio diferente também, mas uma maneira meio fariseu, sabe? E tem aqueles que não acham que são pecadores, que acham que são tão bons, que se Jesus não salvasse essa pessoa, ela, nossa, eu fiz um favor para Deus, claro que Ele me salvou. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas a minha esperança é que no final dessa mensagem, você que não acha que é pecador, você acha que é bonzinho, Deus possa tratar com você. E você possa estar quebrantado diante dele. Você que acha que não é tão pecador assim, você que fica comparando a sua justiça com a dos outros, que você também esteja no chão. Mas que você que entende e sente aqui dentro que é realmente um pecador, que você fique ainda mais prostrado diante dele. Que ao final dessa mensagem, todos nós possamos estar de joelhos. Todos nós possamos estar no chão. Amém?
O primeiro ponto é, quem é essa mulher pecadora? O texto chama ela de mulher pecadora. Tem pessoas que falavam que ela é a Maria Madalena. Quem já ouviu falar isso? Seria um erro. Porque no capítulo 8, logo depois, começa a contar a história da Maria Madalena. E não fala que ela era uma prostituta. Fala que ela era uma mulher doente e com demônios. E Jesus curou ela. Pastor, mas como que eu sei que essa mulher do 7 não é a Maria Madalena do 8? Porque um grego, quando está escrevendo, não faria isso. Ele não escreveria sem colocar o nome, mulher pecadora, coloca qualquer nome, e depois, no outro capítulo, fala o nome da que estava. Ele não faria isso. Seria uma gafe muito grande. Então, Maria Madalena é Maria Madalena, não é prostituta. A Bíblia diz que ela tinha demônios e era doente. A mulher pecadora, que o Lucas colocou, mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, provavelmente era uma prostituta. Esse termo, Zezão, para falar de uma mulher naquele tempo, era um termo usado para falar de uma mulher que era uma pecadora pública. Eles não saíam falando, colocando, mulher pecadora, para qualquer uma. Não, ela provavelmente tinha essa fama. Provavelmente essa mulher teve um passado na prostituição. Mas o que nós vemos aqui é que ela se quebranta diante de Jesus. E o final do texto diz que Jesus perdoa ela. É muito comum, irmãos, nesse mês do Evangelho, coloca aí o tema aí, Pedrão, para o pessoal não esquecer. Lembrar de uma coisa. A lei que diz, não adulterarás, também diz, não matarás. Se tu não adulteras, mas mata, você também é culpado de quebrantar toda a lei. Tem pessoas que nunca foram para a cama com outra mulher. Tem pessoas que nunca tiveram relação sexual antes do casamento. Tem pessoas que se orgulham, eu sou puro. Mas é fofoqueiro e maledicente. Isso é pecado também. Tem pessoas que, se a gente olha para a vida dela, pessoa honesta, boa, trabalhador, legal. Mas lá dentro, só Deus sabe o que passa de pensamentos na cabeça daquela pessoa. Sim, existem mulheres que estão afundadas por causa do pecado, inclusive os demônios se apropriam disso, da prostituição. Nós estamos na era da prostituição online. Os aplicativos, que as pessoas estão ficando milionárias para filmar a relação sexual, tem gente que paga para ver. Ser torcedor do Corinthians, eu quero ver se você vai comprar a camiseta do Corinthians. Estampado, não sei o que, model. Site de acompanhante, prostituta. Eu quero ver. Eu quero ver se você vai ser mais cristão do que corintiano. Se você vai ser fiel. Né? Não tem problema nenhum gostar do time, irmãos. Mas a gente tem que estar muito bem inconformado com esse mundo. Esse mundo está dizendo que é normal. Agora imagina, para um negócio desse, patrocinar um time como o Corinthians, que é um time grande, quanto de dinheiro esse aplicativo não ganha? Mas talvez aqui ninguém tem problema com isso. Mas você tem problema com a falta de sinceridade. Temor de homens. Eu não vou lá conversar com fulano, aquele assunto complicado, sabe? Porque não, ele vai... Melhor não, deixa quieto, cada um no seu canto. Pecado. A Bíblia diz claramente em Apocalipse 21:8, os tímidos, os covardes não entrarão no reino de Deus. Está com medo de confrontar teu irmão?
Está com medo que ele vai sair da junta, ele vai sair da igreja. Eu vou confrontar em amor. Mas amor é isso. E não confrontar. O nome desse pecado é medo, covardia, temor de homens. Quantas pessoas são infiéis nos contratos? A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 1. Ela fala uma coisa, ela não cumpre. Ela dá a palavra dela, ela não cumpre de novo. Quantas pessoas que estão aqui dentro dizem assim no celular: tô chegando. Falta 30 minutos para ela chegar, ela sabe disso. Ela acabou de sair do banheiro, que ela estava tomando banho. Sabe o nome disso? Mentira. Pecado. E tudo isso desagrada ao Deus Santo e Poderoso. Só que nós temos, irmãos, uma capacidade muito grande em rotular alguns pecados, dizendo: esse aqui é um pecadão. E é por isso que Jesus bem afirmou: as prostitutas e os cobradores de impostos entram antes de vocês no reino de Deus. Porque os religiosos, os fariseus e os saduceus achavam que porque faziam certos ritos, eles eram menos pecadores que aqueles. E esse é o problema daquele que acha que não é tão pecador assim, como eu disse. Ele tem dificuldade para se curvar. Ele tem dificuldade para se jogar no chão diante da glória de Deus. E se ele está à procura dos verdadeiros adoradores, não existe nenhuma pessoa, nenhum discípulo de Jesus que seja verdadeiro adorador e que não esteja com a boca no pó diante de Deus, agradecido por tamanha salvação, agradecido por tamanha misericórdia. Se você ainda tem um olhar julgador para os pecados dos outros, eu queria te lembrar que Deus sabe exatamente quem você é. Eu queria lembrar, se você tem uma medida para julgar os outros, eu queria lembrar você disso. Que a Bíblia diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados, porque à medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados e será acrescentado. E o Senhor tratou comigo por amor, por zelo, mas é pecado também. Até quando tem boa intenção, às vezes é pecado, a gente é pecador. Eu estava sendo muito duro com alguns jovens, muito firme. Mas eu pegava e lembrava assim: nossa, mas com a idade desse rapaz, ele é melhor que eu, ele não come caquinha de nariz pelo menos. Acho que não, né? Eu era ruim, eu era esquisito. Mas agora agora eu tenho 30 anos, agora sou um pouco mais maduro, eu cobrava. Mas calma, com a idade deles, alguém teve que ter paciência comigo. Vocês estão entendendo, gente? Às vezes você fala assim: não, a gente julga, né? A gente é bom para julgar, inclusive, coisas gerais, né? O sistema é complicado, né, pastor? O sistema no Brasil está quebrado, pastor. Eu queria te lembrar que o sistema é feito de pessoas e você está dentro. Quando o sistema ele é quebrado, mas são pessoas. E quando você comete o erro, você está ajudando. A gente gosta de generalizar, né? Sempre que eu vou dar discipulado, quando começo o discipulado, geralmente a pessoa fala assim: é verdade, né, pastor? É verdade. Olha, você vê como que as pessoas não são legais. Olha, a igreja não está boa, não está na pegada ainda. Ó. Eu ainda vejo muitas pessoas assim. Aí você fala assim: tudo bem, mas o texto que eu estou lendo aqui é para a gente falar de nós primeiro. Vamos falar de você. Como que você está agindo em relação a isso aqui? Vocês estão entendendo, irmãos? Essa mulher era intitulada publicamente pecadora. Eu queria perguntar para as irmãs que com certeza tem que vigiar com o marido, tem que ser sábia, né? Não é para deixar o marido com uma mulher que tem uma fama dessa. Mas quando eu vi uma mulher aqui na igreja que de repente não se veste adequadamente, vocês têm a paciência e amor de se aproximar dela? De orar por ela? Vocês estão entendendo? De orientar ela: olha, seria bom, com muito amor, zelo. Sabe, eu gosto do jeito que a Wanda faz. A Wanda, ela enfia um monte de faca assim na barriga minha, assim: Elisa, então, você não arrepender, você vai para o inferno, tá?
E aí eu falo, tá bom. Com amor. Ou você trata essa pessoa com nojo. Porque aí já vem o diabo falar na sua cabeça, é mais bonita que o seu. Seu marido vai começar a olhar para ela, E aí você é impedida de amar como Jesus amava. Por causa dos medos, por causa dos traumas. Por que você acha que Jesus veio? Jesus veio para essas pessoas. Foi para elas que ele veio. Irmãos, Jesus veio por noia. Que nós tanto temos raiva dele, né? Rouba torneira, rouba cadeado. Ele veio para essa pessoa. Na verdade, ele veio por todos os seres humanos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que eu estou fazendo essa diferenciação, porque eu sei que lá no fundo, muitos aqui acham que são melhores que alguns outros. Porque não peca na mesma coisa, mas é pecador também. Será que hoje, se uma prostituta viesse aqui, dobrasse o joelho, chorando, se derramando na presença de Deus, as irmãs iam olhar com misericórdia? Ou iam começar, olha o diabo, olha a pombagira ali. Mas, peraí, eu aprendi nesse livro aqui, que nós somos do time que é acima do diabo. Eu aprendi que se você for o dedinho mindinho do corpo de Cristo, ainda assim você está acima de toda a autoridade e potestade e principado. Eu aprendi que, sei lá, quem foi o último a batizar aqui? Wesley foi o último a batizar? Nasceu de novo? Está no reino de Deus? Ele está acima de qualquer demônio. Não por experiência, porque é experiente espiritualmente, mas porque há um nome na vida dele, há um sangue na vida dele, há um Espírito Santo que é Deus nele. E esse Espírito, os demônios tremem. Irmãos, nós devíamos sair para a rua, e quem devia ter dor de cabeça era o diabo, não nós. Mas nós criamos um evangelicalismo que não é bíblico. Que não é apostólico, não tem nada a ver com a Escritura. Mas ele é oriundo de crendice popular. E a verdade tem que libertar nós essa manhã. Talvez você se vangloria. E eu queria que realmente você permanecesse fiel à sua esposa, e você esposa ao seu marido. Mas talvez você fica, porque eu sou casado já há 40 anos, eu não sou igual tal e tal pessoa que está no segundo, terceiro, quarto casamento. Você esqueceu que Jesus falou uma das coisas mais lindas para uma mulher que estava no quinto casamento, que nem era casamento. Sabe o que isso mostra, irmãos? Que o nosso padrão de julgar é muito baixo. Nós não conseguimos julgar direito as coisas. Só conseguimos julgar direito quando o Espírito Santo, através dessa palavra, nos leva a ser mansos e humildes como Jesus. Se tinha alguém que podia falar, sai do meu pé, era Jesus. Porque ele é santo. Não há ninguém como ele. Se tinha alguém que podia tacar pedra naquela mulher que foi pega em adultério, era Jesus, porque ele é santo. E não há ninguém como ele. Se tinha alguém que hoje podia nos fulminar vivos, é ele. Porque ele é santo. Mas ao contrário do que a lei de Moisés dizia, que quando um impuro tocava em Jesus, tocava nas pessoas, fiquei impuro. Quando uma pessoa, quando ele diz mulher pecadora, uma prostituta tocasse, ficava impuro. Qualquer pessoa impura que toque em Jesus se torna purificada. Porque quando está diante de Jesus, o bem de Jesus vence o mal da pessoa. A graça de Jesus superabunda no pecado da pessoa.
O presente e o futuro que Jesus vai estabelecer, ele é maior do que o passado e tudo que a pessoa viveu até agora. Talvez você tentou se chegar a Deus por meio dos seus próprios méritos. Eu vou orar bastante, então Deus vai me aceitar. Eu vou buscar bastante, eu vou fazer isso. Então Deus... E eu queria dizer que você deve se esforçar sim. Mas não para alcançar algo, mas porque já foi alcançado. Eu queria que você se jejuasse. A gente vai fazer um jejum aqui no final do culto. Eu quero unir toda a igreja em jejum essa semana. Mas não para alcançar Deus, para mover a mão de Deus. Porque esse pensamento, quem pensa são os pagãos. São os macumbeiros que pensam isso. Se tem alguém aqui que é do candomblé, da umbanda, venha para Jesus, tá bom? Venha para Jesus, que essa doutrina que você está seguindo é mentira. É a macumba que você faz o trabalho, você paga, faz o trabalho, e aí a entidade lá, o demônio, se movimenta. O nosso Deus faz o que lhe apraz. Não tem ninguém que consegue mexer a mãozinha dele, porque ele é forte e poderoso. Isaías 59, versículo 1. As mãos do Senhor não estão amarradas, não estão encurtadas, para que ele não possa livrar, não possa salvar. Nunca foi problema de Deus, o problema é nosso. São os nossos pecados que nos afastam dele. São os nossos pecados, nossas iniquidades que fazem cobrir o rosto dele para que ele não escute o que a gente fala. Mas foi para isso que Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, para arrancar o véu, para colocar nós diante de Deus. E aquele Deus santo, poderoso, que matava pessoas do tamanho da santidade dele, se não chegasse diante dele de acordo com o que estava determinado na lei, a pessoa morria. Agora esse Deus abraça pessoas como eu e você, porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei por nós. Porque Jesus Cristo morreu, sangue, derramou o sangue dele por nós. Não é por causa de você, se fosse por causa de você, você estava no inferno já. Esse mundo diz assim: trabalhe enquanto eles dormem, não é isso? Faça mais que você vai ter mais. A lógica do evangelho é: aos meus amados eu cuido enquanto eles dormem. Eu vou me esforçar, Dogão. Os meus amados eu cuido enquanto eles dormem. Pode dormir sossegado. Ele está cuidando. Pastor, então posso ficar de boa, preguiçosão? Não, porque ele também diz: esforça-te e eu te ajudarei. Não está dizendo que você não vai se esforçar, que você não vai fazer. Mas qualquer esforço que não tem Jesus no trono da sua vida, governando sua vida, ele é inútil. Como o Salmo diz, Salmo 127, inútil vos será trabalhar tarde, dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores. Porque aos seus amados eles dão enquanto dormem. Não estou falando para você parar de trabalhar, tá, irmãos? Tem gente que tem que dormir tarde, acordar cedo, tá tudo bem. Eu estou falando quando você acha que isso vai resolver alguma coisa. O problema é quando você acha que não, agora eu vou resolver minha vida. Não vai. Eu queria lembrar você uma coisa. Esse Deus não se pode manipular. Não se pode manipular. Glória a Deus. Tá, Zezão, já entendi, já vou acabar, tá, Zezão? Tamo junto. Zezão, você pode, tá bom? Tá tudo certo. Acontece. Voltando aqui. Irmãos, você acha mesmo que porque você faz uma oferta, Deus vai, você pegou uma oferta aqui, Deus vai falar, agora sim. Agora a Bíblia fala realmente da bênção que procede da liberalidade. Mas você acha que Deus está ligando só para isso?
Como você consegue manipular uma pessoa, barganhar com uma pessoa que não precisa de nada? A lógica da barganha é: olha, Santão, você não faz um favor para mim? Você não pega lá o carro meu e vai em tal lugar e faz isso? Eu te dou R$100. Tá precisando de dinheiro, Santão? Santão não tem cara que precisa de dinheiro, irmãos. Então não tá. Como que eu vou fazer? Se você oferecer 1.000 para mim, eu não vou. 1.000 você vai, Santão? Ah, balançou, hein? Deus balançou, irmãos. Balançou. R$100 ele aguenta, mas 1.000 também, né, irmãos? Irmãos, você pode... Sabe o que isso ajuda a gente? Juninha, Aninha, Michele. Você pode descansar. Que amanhã Deus não mudou de ideia a respeito de você. Sabe o que é a liberdade que o Evangelho dá? É que tem um monte de gente que tem opinião sobre vocês. Você é isso, você é um tal, você é isso aqui, você é um divorciado, você é um que deve para todo mundo, você é foi um usuário, você... Jesus, a opinião do único que importa. E a opinião dele é que vale, não muda. Você é amado, você é perdoado, e eu te chamei para a minha glória, e para me adorar agora em espírito e em verdade. Só isso. É só isso. Lembre de onde Deus te tirou. Lembra lá. Vê ouvir o testemunho do Zezão. Pede para ele contar o testemunho dele para você. Lembra de onde Deus me tirou. Pastor, mas você nasceu na igreja? Sim, eu nasci na igreja, mas eu também era pecador. Deus nos ama. Pastor, se Deus nos ama, por que vai ter condenação eterna? Vai ter inferno, vai ter... É porque o amor dele não é o amor pós-moderno, o amor dos nossos dias, permissivo. Faz o que você quiser, filhão. Pode fazer. Papai te ama. Ai, pai, eu vou matar não sei quem. Vai, filho. Tá tudo bem, filhão. Agora fui eu, Zezão. O que aconteceu, Zezão? Zezão, o que você fez aqui comigo, Zezão? Boa. Irmãos, o texto sagrado vai falar que Jesus repreende aqueles fariseus, porque um religioso, como ele não consegue se prostrar, ele também não consegue adorar. E se eles reconhecessem quem estava diante deles, como aquela prostituta, aquela pecadora, sabia. Eles não tinham agido tão econômicos no amor. Líder, co-líder, pessoa que está ajudando aqui. A Bíblia fala em Romanos 13, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. A única coisa que nós nunca conseguimos pagar é amor. Sempre vai estar devendo. Santão, eu não consigo, não estou te amando o suficiente, tem que te amar mais. Tá bom? Mas você também não está me amando o suficiente, tem que me amar mais também, viu? Isso todo mundo. A gente é muito econômico. Jesus falou 70 vezes 7 por dia. Nós errou comigo uma vez, acabou. Não tem mais conversa. Peraí. Parece que nós estamos lendo duas Bíblias. Acho que a Bíblia que está lendo é, sei lá, dos Mormons. Nem sei se a dos Mormons fala isso. Tem pastor que fala assim: falou mal de mim, foi desleal comigo, não vai pôr mais o pé, não vai mais servir nada. Mas foi isso que Jesus fez? O cara olhou para a cara e falou: não conhece esse homem não. Jurou amor de madrugada, quase saiu no braço lá, cortou a orelha do cara, mas chegou, não vamos ver.
Teve medo. Aí Jesus volta e fala, você vai ser o líder. Você me ama? Vamos embora então. E quanto mais nós entendemos, irmãos, da onde Deus nos tirou, menos econômicos nós somos na nossa adoração. Você vai ver alguém se derramando, chorando, pulando. Deus, dobrando o joelho. Senhor. Eu olho para o Dogão está chorando. Dogão é um exemplo. Eu olho, Dogão começou assim. O que está... Já começa já. 2 minutos da música e o homem já está em plantes. Quem é econômico demais na adoração, irmãos, talvez você não teve a revelação de quem é o homem que está aqui diante de nós, sentado na mesa. Jesus Cristo, aquele que perdoa pecados. Eu vejo alguns... Irmãos, eu sei que existem períodos que às vezes você vai adorar o Senhor e você está triste. Você vai ficar mais quietinho. Né? Existem períodos. Mas às vezes eu vejo alguns cristãos que eu não sei, sabe? Parece que Jesus está devendo para eles. Parece que eles estão sempre com aquela cara. Será que hoje você não precisa se encontrar com Jesus? E lembrar que você foi perdoado, você era mau. Quando nós nos encontramos de verdade com Jesus, a nossa adoração nunca mais será a mesma. Nós nunca mais vamos ter uma medida para julgar o outro e outra medida para julgar a gente. A gente vai ter uma medida grande para julgar nós mesmos e uma misericórdia imensa com o outro. A gente falou quarta-feira, né? Será que não está faltando para você passar mais tempo com aquele que perdoa pecados? Para que você seja mais perdoador? Passar mais tempo com aquele que é pura misericórdia? Para que você seja mais misericordioso? Passar mais tempo com aquele que, tendo-os amado, João capítulo 13, os amou até o final. E você vai amar com mais força. Quem sabe, se você estando mais próximo dele, você vai ser impelido de amor e de atitude pelos perdidos. O final, para mim, é maravilhoso. No final, ele olha para aquela mulher e fala assim, olha, ela está me adorando, vocês nem ligaram para mim. Para quem não sabe, tudo que Jesus citou lá, não deram um óleo para ungir a cabeça, não lavaram os pés, não deram um ósculo nele. Era uma questão da cultura. Era como se assim, você não é tão bem-vindo aqui não. Eu chamei você para minha casa e tal, mas você não é tão bem-vindo assim. E aquela mulher jogada aos pés de Jesus, chorando, se derramando diante dele. Ele olha para ela e diz, seus pecados foram perdoados. Vá em paz. Vá em paz. Eu sinto que tem gente que não vive em paz. Vive em guerra. Aqui. Vive sempre naquela pressão. E hoje Jesus, diante de você, está aqui para falar, você está perdoado. Vá em paz. Amém, meus irmãos? O que isso muda na minha vida? Muda na minha adoração. Muda no meu relacionamento com os outros, que vai ser muito mais misericordioso, mais doce, mais amável. E muda também na paz que excede em todo entendimento. Você nunca mais vai ter que ficar procurando, lutando pelo seu lugar debaixo do sol.
Você vai descansar. Eu sou filho de Deus. Então eu vou brilhar a luz do meu Pai para os outros. Você nunca vai precisar mais ficar mendigando o amor, mendigando a atenção dos outros. Você vai entregar atenção. Você vai entregar amor. Tem gente que pergunta assim, pastor, tem gente que não quer, pastor. Não adianta ficar em cima de gente que não quer. Nossa. E a pessoa às vezes falou uma vez, duas, três, a pessoa não quis, então não vou mais atrás. Será que Jesus fez desse jeito? Será que Jesus não foi um pouquinho além? Vocês estão entendendo? Quem somos nós para desistir dos outros? Quem somos nós para falar para o outro que ele você não? Sim, para seguir Jesus a pessoa vai ter que querer. Se ela não quiser morrer para si mesma, não quiser pegar a cruz dela, não quiser pagar o preço, é ela mesma. Mas você como discípulo não foi chamado para fazer a vistoria de quem é discípulo ou não. Você foi chamado para pregar o evangelho e continuar amando. O dia que Deus te pôr no controle de qualidade lá do reino, esse que não é discípulo, não. Jesus falou que é Ele que separa joio de trigo, não é você. Você continua amando. Você continua perdoando. Você continua visitando. Você continua abraçando. Você continua mostrando quem você é, que você é filho de Deus. Você tem amor para entregar. Você tem perdão, você tem misericórdia. Eu acho maravilhoso. Eu vou finalizar, irmãos. Eu tinha muita coisa para dizer aqui, mas eu vou finalizar. Acho que tá bom. Quando Paulo, ele bate na primeira carta aos Coríntios. Expulsa da comunhão de vocês esse imoral. Expulsa ele. Está saindo com a mulher do pai. É pecado, imoralidade sexual, incesto. Está tendo imoralidade dentro da casa de vocês. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Que nem no mundo tem. Manda embora. Para de ficar deixando a pessoa que está em pecado, vivendo pecado, gostosinho perto de vocês. Mas aí você vai ver na segunda carta, fala assim, viu? Vocês repreenderam ele já? Mas vai atrás. Perdoa ele. Redime ele. Restaura ele. Para que o diabo não ache ocasião contra nós. O cara saiu com a mulher do pai. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, orienta a ir buscar esse homem. Para restaurá-lo. Eu sei que a Bíblia dá margem para entregar a Satanás, como Paulo fez. Mas o mesmo Paulo que fala, entrega a Satanás. Ele não desistia. Vai lá buscar. Porque lá no fundo, irmãos, Deus não quer que ninguém se perca. Amém?